em um palco. Há 2 cadeiras azuis, entre elas uma pequena mesa com livros e atrás um banner da 35ª Feira do Livro. Eu farei uma audiodescrição de mim. Eu sou homem, branco, tenho cabelos compridos, uso óculos, barba. Sou magro e estou em uma das poltronas. Na outra poltrona tem o meu convidado, que peço que faça a sua descrição também. Ismael Sebem, cabelos cacheados, branco, homem, camisa preta e calça jeans. Ótimo. Eu imagino que, Isma, tu esteja se sentindo bem à vontade no palco do Sesc. Sim, com certeza. Aqui é a minha, se não primeira, segunda casa ou terceira, né? Então eu estou bem à vontade aqui com o pessoal que está do outro lado da câmera. Então eu estou me sentindo bem, né? As próprias risadas da Bárbara aí comprovaram, né, que a gente estava num clima muito gostoso aqui antes de iniciar a live. Então eu estou super bem, super feliz. Ótimo. E a gente vai conversar aqui hoje sobre o teu livro, chamado Perfumes e Moscas, lançado pela editora Libretos e também com o apoio do Fundo Municipal de Cultura. Mas eu queria começar julgando o livro pela capa. Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi esse processo de arte, diagramação. Eu sei que tu já ouviu essa pergunta várias vezes, porque ele está muito bem produzido. Fala um pouquinho para a gente sobre como foi. Tá certo, falarei. Primeiramente, a mosca tem que exaltar o Fábio Vale, ilustrador aqui de Bento Gonçalves, a criação é dele. E a composição da capa, o total, é da Clô Barcelos, então da Libretos. Então, nós escolhemos... A mosca ela passou por várias cores, né? Até nós escolhermos o vermelho, é uma cor que dialoga bastante com o texto. Então, tudo que está aqui, toda a parte gráfica foi bastante pensada, bastante conversada entre mim e a Clô e toda a equipe dela, tá certo? E dialoga com o nome também, digamos, porque é Perfumes e Moscas, e também com os textos que estão dentro. E dentro também, ela caminha essa mosca. Então, ela é bastante representativa, a iniciar pela epígrafe do Eclesiastes. Bom, Perfumes e Moscas é um livro de contos, são 21 contos no total, e desses 21, 6 deles viraram um áudio, podcast. São os teus preferidos, esses 6 contos? São os preferidos para a finalidade, eu diria. Uhum. Tá? Porque eles são cênicos, né? Eu gosto de falar que os meus contos são bastante fotográficos, então a fotografia dele, a cena, ajuda bastante na hora de falar o texto, de interpretar. Sim, são 6 contos de 21, né, contos, que seria o total que estão no livro, foram escolhidos a dedo, conversando, lógico, com a editora, que fez inúmeras leituras, e até chegar, assim, a esse número. Havíamos pensado em outros, até chegarmos a 6, que, enfim, já trabalha com um tempo bastante interessante para quem vai ouvir. Lembrando que ele contempla a acessibilidade, que é um dos propósitos, né, do nosso projeto, que foi contemplado pelo fundo. Então, os áudios eles têm essa função também. Ótimo. Assim como o escritor tcheco Franz Kafka, e eu me sinto bem à vontade de citar ele aqui, porque eu sei que tu também gosta muito dele, na novela A Metamorfose, fica muito evidente que tu traz os insetos como simbolismo. Claro que, obviamente, a mosca é dos insetos a mais presente, embora tenham outras. E eu também percebi que há alguns animais que são recorrentes e que aparecem ao longo dos contos. E esses insetos e esses animais, eles carregam essa função de evidenciar problemas humanos, que estão ali sempre rondando e evidenciando problemas que são problemas nossos. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a presença desses insetos, dessa mosca e desses animais nos teus contos.
Tá bem. Isso aconteceu durante eu falo que escrever Perfumes e Moscas foi um laboratório, porque fazendo várias leituras, tendo contato com vários escritores que me influenciaram logo, lógico, né? Não inventei a roda. Eu acabei percebendo, no meio desse processo, a existência de muitas moscas, que nem você comentou, inclusive o Douglas Secanho faz a apresentação aqui e comenta sobre isso. Onde que eu quero chegar? Essa mosca aqui não está por nada e ela tem o propósito de fazer o quê? Levar o leitor para dentro do texto. Sim, ela é simbólica. Como eu já comentei, temos uma epígrafe aqui do Eclesiastes, também do Caio Fernando Abreu, que cita a mosca, portanto, ela tem essa função. Veio bastante também do nome, Perfumes e Moscas, que era o nome de um conto que nós acabamos cortando do texto, do livro, perdão, porque nós achamos que talvez não dialogava com o restante. Mas, enfim, ficou Perfumes e Moscas. Essa mosca, eu fui percebendo que, durante a criação, os contos não estavam necessariamente dialogando um com o outro. Apenas alguns personagens, poucos realmente, transitam, estão em um conto ou no outro. Então veio a ideia, né, percebendo, como você falou, esses insetos, de fazer o quê? A mosca e os perfumes, né, caminharem pelos contos. Se os contos não são ali grudados, tem algo que faz a ligação. E ela é, sim, como você comentou, bastante simbólica aqui. Eu percebi isso fica muito evidente. Há, sim, essa citação na abertura, né? O Douglas fez a abertura, Douglas Secanho, do prefácio do teu livro. E também tem a participação de outras pessoas importantes. Eu acho que depois do que o Tabajaras Ruas escreveu sobre a tua obra, a gente teria pouco para dizer a mais, porque o que ele escreve é muito significativo. Eu imagino que tu deva ter se sentido muito importante quando recebeu esse texto do Tabajaras, que também está no teu livro. E há um mito grego, e eu já vou trazer um pouco para a área do teatro aqui, da Ariadne, onde ela entrega ao Teseu um novelo de lã, que também é vermelho, assim como a mosca, e para que ele possa andar pelo labirinto, enfim, vencer o Minotauro e não se perder nesse labirinto. E aí eu percebo que realmente nos teus contos, a mosca, os cheiros, o perfume, e alguns personagens, eles têm essa função do novelo. Ou seja, os teus temas são muito variados, mas a gente não se perde nessa história. E aí talvez o fato de a gente se sentir familiarizado com a mosca, com os cheiros e com alguns personagens facilita muito esse processo. Eu ia te perguntar para que falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu sei que tu escreveu os contos de maneira distantes, talvez, um dos outros. Foi um processo longo, né? Essa mosca ou esses cheiros, eles surgem no final do processo para conectar os contos, ou desde o princípio tu já foi inserindo esses elementos, esse teu novelo de lã, para que ao final ficasse tudo bem amarrado? Não, na verdade, durante o processo, mas na parte final, na verdade, como eu comentei, né, foi ali que eu percebi a existência dos insetos e encontrei uma função para essa mosca, né? E sobre o Tabajara Ruas, lógico, eu fiquei muito feliz, até estava falando à tarde com a Letícia, né, Berchovski, sobre isso, ela é amiga dele, e comentávamos, né, sobre a produção dele, eu fiquei imensamente feliz, né? Um trabalho que a editora fez, aí eu fiquei bastante contente, lógico. Ótimo, a gente citou o Tabajaras, que é um cineasta, né, também escritor, muito conhecido por algumas obras de literatura e também de cinema. E alguns dos teus contos, boa parte, na verdade, eles parecem quase prontos para virar curtas, por exemplo. E eu digo isso porque eles são muito visuais. E, por outro lado, os teus diálogos e os monólogos, os fluxos de consciência, eles ficam bem equilibrados dentro dos teus textos. Não há excessos, né? E por vezes, inclusive, esses diálogos se tornam escassos, né? Quase não há diálogos, o que talvez distanciaria o teu texto de uma linguagem mais de audiovisual.
Eu sei que tu tem uma formação enquanto ator, perdão, e a minha pergunta vai nesse sentido. Como foi escrever um livro de contos que não fosse uma peça teatral e nem um roteiro de cinema? Foi literatura, né? Lógico que a minha formação como ator influenciou, porque eu li muito teatro, né? Mas muito mesmo. Então, quando eu fazia as leituras, lógico que eu já imaginava o texto em cena, no palco. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu pensei, eu tinha muitas vezes a imagem antes do texto. Então, eu visualizava aquilo e só passava para o papel, né? Então, foi uma influência, assim, mas surgiu bem depois, assim, desse trabalho teatral, enfim. E eu fui percebendo, a gente tem algumas percepções, né, no meio do laboratório que a gente está fazendo, que é a criação de um livro. Inclusive, você falou do fluxo de consciência, né? Essas ferramentas aí são ferramentas que eu utilizo em conto, ou não utilizo pontuação em outro. São todas para fazer o quê? Fazer o leitor entrar no texto, né? Conseguir imaginar e dar função a essas ferramentas, né? Que são do escritor. Porque estar por estar, né? Elas acabam nem estando. Há contos teus também que me remetem ao teatro do absurdo. E há um conto em especial, que é o Benigno Fim, que ele tem algo de Esperando Godot, uma peça do Samuel Beckett, me lembrou muito, porque é cômico, mas também é trágico, e é um absurdo que a gente fique esperando Godot chegar, e ele nunca chega. E também parece um absurdo que o senhor Fim, fique esperando o morto dele, que também nunca chega. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema tragicômico, que também permeia alguns dos teus contos. Na verdade, eu até usei já esse termo numa outra participação, tragicômico, depois eu fiquei pensando, acho que realmente ele é trágico, bem mais que cômico. A personagem ou mesmo o texto. Então, eu tô ainda pensando o que eu vou dizer, né? Porque realmente toca em algumas situações bem pontuais, né? São problemas familiares, são situações de brigas internas, enfim, e dentro desse conto, né? Mas também tem um lado cômico, porque é importante aqui dizer, eu gosto de trabalhar um pouco de comicidade, sim, isso você está correto, quando está muito pesado, para dar uma aliviada. Tu tem uma ligação também muito estreita com a música. Eu não quero entrar muito nesse quesito, mas eu quero trazer a música, né, para a tua formação, que vai certamente ter uma função no teu texto. E eu também percebo que há muita poesia nesses teus contos. E aí eu percebo que as vírgulas aparecem com muita frequência. Por outro lado, eu também percebo que, às vezes, as vírgulas e as pontuações simplesmente desaparecem, como fez o James Joyce no Ulisses, e deixou muita gente desnorteada, né? De repente sumiram as pontuações, e tu já estava falando sobre isso, né? Sobre qual é essa função. Mas eu quero saber um pouco mais sobre a importância do ritmo nos teus textos. Tá certo. Antes de tudo, é importante eu dizer que eu li inúmeras vezes, tá, todos esses textos em voz alta, né, para saber se eles tinham ritmo, dinâmica, entonação. Fiz o trabalho, quando eu trabalhei com os áudios também, eu fiz um trabalho que seria de ator, né, só que um ator em frente ao microfone. Então, na verdade, eu me preocupo bastante com o ritmo, a falta de pontuação, que nem eu coloquei, ela tem um porquê, às vezes para dar dinâmica, ritmo, né, e dialogar com o que está acontecendo com a cena, né. Por exemplo, vou imaginar aqui, você está pensando talvez no conto A Caça. Tá? Esse conto A Caça, enfim, duas pessoas saem caçar à noite, eu trabalho com fluxo de consciência. Então, eu quero que o leitor entre realmente na cabeça, né,
dessa personagem. Já tem uma outra situação, estou lembrando aqui, de um dos contos que se passa numa cidade. A cidade é um dos poucos que se passa numa cidade um pouquinho maior, tá, que essas citadinas do interior, enfim, onde dentro de um não é um restaurante, é um bar, né? Enfim, a moça está fazendo um suco de laranja e aí ela está com o liquidificador a 1000 e a fala da personagem, a narrativa começa a andar nesse mesmo ritmo, por isso que eu corto as vírgulas. Então, na verdade, eu tento fazer esse diálogo da palavra, né, com o que está acontecendo. E aí, só lendo o livro, né? Em relação às poesias que estão aí, os poemas, sim, tem algumas, como tem algumas imagens, algumas figuras. Na página 137, eu estou lembrado, tem um QR Code de acesso também a uma imagem de Pelotas, tá? Já vou aqui, que me instigou a escrever um conto, que é O Amado. Então, ele tem algumas coisas bem diferentes aí, o livro. É interessante que tu tenha dito que é de Pelotas, porque eu fui atrás da imagem. Eu acho que, inclusive, essa é uma das grandes qualidades do teu livro, que é ir para além do texto. E eu fui atrás dessa imagem e ele joga para o link, a gente consegue ver, né? Eu não vou fazer uma descrição, porque eu não quero tirar surpresa, mas a gente vê uma imagem, mas a gente não sabe de onde é. E, de fato, era uma dúvida que eu tive naquele momento, mas que não era uma dúvida muito significativa, né? Mas ela impacta porque ela potencializa o texto. Assim como os teus áudios. Eles não são só uma ferramenta, né? Eles acabam potencializando. Tem a escolha da trilha sonora que vai acompanhar os teus áudios, né? Destes 6 que estão disponíveis, que certamente também foram pensados, não são aleatórios. Foram. Inclusive, o Darlan Macedo, músico, fez uma das trilhas, né? Importante citar. Você comentou também, não quero esquecer de falar do Juliano Dupont, que escreveu para a orelha do livro, já que nós citamos o Douglas, o Tabajara, então, falar dele também, né? Eu quero retomar um pouquinho essa questão da falta de pontuação. Quem já está um pouco mais acostumado, talvez, estou pensando agora em ler Saramago, por exemplo, Lógico. O próprio Walter Ugumãe, eles brincam um pouco com a forma, claro que eles têm toda a propriedade do mundo, né? Eu lembro de uma ocasião que o próprio Douglas Secanho falou sobre isso, né? A gente precisa primeiro dominar a técnica, entender como funcionam as estruturas básicas, para depois conseguir desconstruí-las, né? Isso é sempre muito importante no nosso papel enquanto produtores de literatura, né? Criadores de literatura. E essa cena que tu descreve, que na minha cabeça eu tenho uma visualização, eu imagino uma cidade, eu imagino um lugar dessa cidade, e é o primeiro momento em que isso acontece, onde somem as pontuações, né? Some o ponto, some a vírgula, e é o primeiro estranhamento que a gente tem, para em seguida vir esse outro fluxo de consciência que tu fala da caça. Então, o leitor já vai um pouco mais preparado. Mas eu imagino que alguns leitores vão ser pegos um pouco de surpresa, né? Isso é bom. É bom, é positivo. E a gente estava falando aqui sobre esse cenário, né, que tu descreve, falou da cidade e tudo mais. E eu percebo que teus personagens, eles todos estão muito ligados a esses espaços geográficos. E, enquanto leitor, eu fico com a impressão de conhecer muitos desses lugares. Você falou antes sobre Pelotas. Eu não sabia que era Pelotas, mas parecia que era na esquina da minha casa. E no entanto, poderia ser uma cidadezinha aqui da Serra Gaúcha, poderia ser uma cidadezinha no sul de Minas. O mesmo vale para a cidade grande, né, para a capital, que poderia ser uma capital do sul, uma capital do norte. E eu também percebo outra coisa, que é o fato dos teus personagens eles não terem sobrenomes. Os nomes compostos também são raríssimos. E tudo isso vai jogando a gente para uma certa... Pode ser o meu vizinho, pode ser a minha cidade, né? E pode ser qualquer lugar. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais da tua relação entre a escrita dos teus contos e esses cenários, fossem eles rurais ou cenários urbanos. Na verdade, como eu comentei, já os temas são universais, tá? Dentro de uma geografia rural. Claro que a gente até conversou em off um pouquinho sobre isso.
do regional, né? Mas eu acho que não. Os temas são universais, podem acontecer, essas histórias podem acontecer em qualquer lugar. Claro que o cenário influencia, o cenário que está mais próximo de mim, talvez é o cenário que eu consigo, de uma forma mais prática, enfim, vivenciar e depois passar para o papel. E eles são também bonitos, entendeu? Bonitos enquanto não beleza poética. Dá para tirar de algumas imagens, né? Pode ser uma imagem crua, uma imagem, enfim. Quando eu falo imagem, eu estou falando em acontecimentos também, né? Então dá para tirar texto daí. Então é inspirador, tá? É inspirador essas imagens. No conto que encerra o livro, chamado O Jornal, há um grito de socorro que parece que quase ninguém consegue ouvir. E é impressionante porque ele é, de fato, um grito. E agora eu lembrei também do livro O Processo, também do Kafka, onde a gente fica tão 2020, pensando a tanto absurdo acontecendo, que a gente pensa para onde a gente vai, né? E teu livro agora é público, e cada leitor vai fazer, assim como eu fiz, as suas leituras particulares. Eu quero saber se tu tem algum receio de não ver teus contos compreendidos, ou se tu receia ter que explicar a piada, ter que explicar o porquê que falta o ponto. Ah, sim. Não receio. Não quero explicar, acho que não devo explicar. Como autor, eu tenho sim uma responsabilidade para a escrita, mas a leitura quem faz é o leitor, ele que é a recepção. Então, que bom, né? E tomara que ele não faça uma leitura só, faça várias. Tá? Mesmo quando é uma leitura que talvez o escritor não propôs, é uma leitura e pode, da mesma forma, encantar o leitor. Né? Bom, Ismael, depois destes longos anos, teu livro está oficialmente lançado. Mas eu quero fazer uma última pergunta. O livro está lançado, a gente estava conversando aqui antes do início do nosso encontro. Tu disse assim, agora não dá mais para voltar atrás, é isso, né? Eu estou aqui e eu vou ter que falar. É isso, tu está aqui, vai ter que falar muito ainda. Teu livro está publicado, mas eu já quero fazer uma pergunta provocativa. Já tem algo que tu tenha encontrado no livro que tu diga assim, puxa, eu queria mudar isso aqui não ficou legal, isso aqui eu queria... Não tem. A modéstia à parte, não tem. Acho que a demora foi bastante interessante, porque foi bastante pensado. Né? A gente ocupou o tempo para pensar. Quando eu falo a gente, é todo mundo. Né? A editora, nessa parte final. Mas eu vou sempre ter bastante paciência para tentar chegar no ponto que eu quero. E até agora, não. Tá? Não tive nenhum problema em ver o livro, enfim, e dizer, não, isso aqui eu trocaria. Talvez seja cedo, mas até então, não. Certo, então, eu queria deixar esse minuto final em aberto para que tu possa falar um pouquinho mais sobre o daqui para frente, o que tu espera, se é que espera alguma coisa do livro, e também onde as pessoas podem encontrar, está disponível na livraria, há uma rede social onde as pessoas podem conversar contigo, te chamar para um bate-papo, para uma live virtual, enfim, o espaço é teu. Tá certo, muito obrigado. Na verdade, acesso a Facebook e Instagram. Em relação ao livro, já está em algumas livrarias de Porto Alegre, Caxias do Sul, e aqui em Bento Gonçalves também, na Don Quixote, já conhecida de todos. Em relação à pretensão, né, de seguir, lógico, né, eu estou com um livro de poesias, só que eu sou um pouco resistente em relação à poesia. A mesma resistência que eu tive ao publicar, com esse livro de poesias eu vou seguir nessa mesma levada. Até eu não sentir que ele pode ser publicado da forma que eu quero, eu não está lá, ele já existe. Em relação aos contos, é o gênero que
que eu gosto realmente, textos curtos, né, com sintetizados, com síntese, né, enfim. E romance, eu estou falando de alguns gêneros, né, enfim, tá. Penso também, penso. E, enfim, eu sigo escrevendo. Não, talvez, no ritmo que eu escrevia Perfumes e Moscas, devido a outras coisas, enfim. Mas eu não deixo de escrever, não. Estou sempre em função ou lendo, né? Também a leitura traz muitas ideias e deixa a gente bastante ativo, né? Como escritor. Eu até eu dei uma entrevista para um jornal que eu disse que o escritor, antes de sentar a bunda na cadeira, tem que ler bastante, né? E eu creio que seja uma... Dá para afirmar isso. Certo. Eu considero a nossa família literária, né? São escritores que ensinam com o texto, ensinam na prática, né? E é um exercício certamente muito importante. Eu queria te agradecer imensamente, Ismael. Esse é o nosso primeiro encontro, é o nosso primeiro lançamento da Feira do Livro. Vão ter outros 5. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, a gente vai estar recebendo a Cristine Tedesco, que vai estar lançando o livro dela, e ao longo da semana, até o final da feira, a gente vai ter outros lançamentos. Eu espero que tu tenha se sentido super à vontade, como a gente falou lá no início. Com certeza. E agradeço muito. Eu posso me sentir mais à vontade ainda? Claro. Falar da minha participação nos outros dias, acho que é importante. Por favor. Amanhã conversarei com o escritor Luiz Rufato, e no dia 15 terei um bate-papo também bastante bacana sobre literatura. Então, acessem a programação e vejam, porque tem bastante gente bacana aí para vocês verem. Tá bem? Gente, se nós tivéssemos um público aqui, uma plateia, muitas palmas para o Ismael. Gente, eu vou aplaudir aqui, ó. Foi um escândalo. Obrigado. Ismael, a gente agradece a tua presença, né? Tu foi realmente maravilhoso. Eu já te conhecia com outros dotes, mas essa postura de escritor, né? É todo um charme. Olha, Ismael, hoje à noite eu vou me deliciar nas moscas e nos perfumes, né? Vou lá, vai ser a minha leitura da madrugada. Bom, a gente quer agradecer a presença de vocês e convidá-los para continuarem conosco, porque a nossa programação vai até o dia 18. Imperdível. E mais tarde, logo, logo, nós temos uma atividade aqui no palco, né? Nós temos com a nossa patrona, né? A Letícia Virchovski. Olha, a pronúncia é um quebra-língua, é um trava-língua, mas eu estou me puxando. E a gente vai ter... Então, a nossa patrona aqui no palco, né, nesse momento online. E o pessoal que está querendo comprar perfumes de moscas, por favor, não deixe passar na Don Quixote, ou acessa o Vem Delivery, que é barbadinha. Vai lá, entra, acessa, compra, depois ou busca na livraria, ou pede para receber em casa. O site da editora também, desculpa, Bárbara. Não, desculpa não, pelo amor da Vaca Gerce. Está liberadíssimo, né, para interferir, né, no nosso momento aqui. Quanto mais informação, melhor. Né? Até porque o público fica mais antenado onde pode encontrar esse livro de contos, Escândalo, desse escritor, né, nosso aqui da Terra. O moço ali do outro lado, que são muitas emoções, estava dizendo, Bárbara, fica atenta, né, foca, porque eu sou bafônica, já me abro, né, minhas asas ficam para lá e para cá. Então, estou focada, são muitas emoções, a gente está acostumada no palco, né, e agora esse momento aqui, a gente nessa caixinha, a gente fica toda contidinha. E olha, para ficar contida é terrível, até contra os insetos. Desculpem as moscas. Bom, gente, então eu vou dar aqui nosso recado final, que são os nossos patrocinadores. Graças a eles que está acontecendo a 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fê Comércio Sesc. Conta com o apoio da Floricultura Saara, Seara é bom, né? Saara, né? A Floricultura Saara, que tem as flores mais lindas, mais escandalosas. Vem Delivery, Hotel Vinocap e curso de design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás. Viva com essa energia. Anderly Transportes,
Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Muito obrigada, e logo, logo a gente tem muito mais atrações. Fiquem ligados, porque a nossa feira de Bento Gonçalves está simplesmente imperdível. Palmas, mais palmas aqui, enquanto está no ar. Vamos fazer o que quer aqui, né? Para o Ismael, gente. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, gente, obrigada. Né?